Infantil 5, tudo bem? Como vocês estão? E aí, prontos para mais uma videoaula dessa semana? Então vamos lá! Preparem-se para essa aula. Peguem lá o seu livro de experiências e o seu caderno de português de linguagem, que hoje ele vai ser o nosso amigo nesta aula. Então vamos lá? Na nossa última aula, nós realizamos a carteira de identidade do nosso gigante, lá na página 11, né? Nós completamos com o nome do nosso gigante. Lembra se ele tinha um nome curto ou um nome comprido? Ah, era bem comprido, né? Ele tem um grande nome. E você? Você tem um nome comprido ou você tem um nome curto? Diz aí pra mim. Agora, nós vamos lá para a página 12 e para a página 13. Essa página aqui. Página 12 e página 13. Nessa página aqui, nós temos ali a história do gigante Gulliver. Vocês conhecem a história do gigante Gulliver? Vamos acompanhar então? A prof vai fazer a leitura e vocês vão acompanhar com o dedinho aí no livro de vocês, onde a prof tá lendo. Então, ó, vou começar lá da primeira estrofe do nosso texto. Então, vamos lá. Lá fala assim, ó. Na história de Gulliver, o herói viajante às vezes parecia pequeno, às vezes parecia gigante. Quando foi parar numa ilha com gente de miniatura, Gulliver parecia um gigante, com muitos metros de altura. No outro lugar, sua estatura ficava tão pequenininha que Gulliver até cabia na palma da mão de uma menina. E não é que a gente parece Gulliver a cada instante? De um jeito parece pequeno, de outro parece gigante. A gente parece gigante quando dobra o papel para fazer um avião. Parece que tem um jato bem na palma da nossa mão. Na outra página, perto de um avião de verdade, a gente fica pequenino, como se fosse um mosquito, ao lado de um passarinho. A gente parece gigante quando faz na areia um castelo. As torres só alcançam a altura do nosso joelho. Mas perto de uma montanha, a gente parece confete, pequeno que nem formiga, passeando num tapete. Ah, então diga o que parece, nem que seja num instante. De um jeito não fica pequeno, de outro não fica gigante. Muito bem, pessoal. Esse é o Pequeno ou Gigante, a história do pequeno ou gigante Gulliver. Esse texto, ele traz algumas palavras engraçadas pra gente, não é mesmo? A gente já trabalhou essas palavras lá no caderno. O que vocês acham? O que vocês viram de diferente nesse texto? Ah, eu já sei. Esse texto tem várias palavras que rimam. Lembra que a prof falou lá na nossa aula online que as palavras que rimam são palavras que terminam com o mesmo som? Vamos ver algumas delas no texto? Então, olha lá. Na primeira estrofe aqui, ó, ele fala assim, ó. Na história de Gulliver, um herói viajante às vezes parecia pequeno, às vezes parecia gigante. Quais as palavras que rimam nessa estrofe? Isso mesmo! As palavras que rimam é viajante e gigante. Por que elas rimam? Porque elas terminam com o mesmo som. Viajante, gigante. O mesmo som. E olha só, em várias partes do texto, ele traz várias palavras que rimam. Então, a nossa primeira atividade de hoje, nós vamos pegar o nosso caderninho, nosso caderno de português, o caderno de linguagem, aquele que tem as linhas, e vocês vão escrever lá para a prof todas as palavras que rimam nesse texto. Vamos pedir para um adulto ler para vocês o texto e vocês vão descobrir todas as palavras que rimam. Então, escrevam lá no caderno a data e como a gente faz na aula, o título é Palavras que Rimam e embaixo vocês vão colocar todas as palavrinhas que vocês acharam aqui que rimam. Por exemplo, viajante rima com gigante, né? Então, procurem lá no texto todas as palavrinhas. A segunda atividade do dia é que nós vamos ter que fazer uma ilustração desse texto. Então, olha só, cada
cada estrofe ele fala alguma coisa. Então, a gente vai ler a estrofe, vai ler o que tá falando naquela parte e nós vamos desenhar nos quadradinhos. Cada estrofe tem o seu quadradinho, ó. Então, nós vamos ler a estrofe, ver o que ela tá falando e nós vamos fazer um desenho sobre a estrofe nos quadradinhos. Combinado? Fácil, né? Vocês já sabem fazer isso. Então, nós vamos fazer isso até o final do texto. Nós vamos fazer a ilustração, os desenhos do texto. Muito bem. E por último, a nossa terceira atividade de hoje vai ser aqui embaixo, ó. Essa parte. Ele fala assim, complete as listas com outras palavras que rimam. Então, por exemplo, aqui nós temos pequenina e menina. Quais palavras que rimam com pequenina e menina? Pensa aí, depois vocês vão me contar. Vocês vão escrever mais duas palavras que rimam com pequenina e com menina. Aqui no segundo é miniatura e altura. Quais palavras rimam com miniatura e altura? Pensem aí. E por último, avião e mão. Vou dar uma dica desse para vocês, né? Pode ser avião, mão e mamão. E fogão, e latão. Várias palavras, esse tá fácil, né? Então, vocês vão completar com duas palavras que rimam. Combinado? E por último, não podemos esquecer da data. Que dia é hoje, pessoal? Vocês já sabem, né? A prof nem precisa falar. Então, coloquem a data lá também da data de hoje. E era isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Muito simples mas com bastante atividade para fazer. Então, mãos à obra, que a prof vai querer ver se ficou bem bonito e bem caprichado, como eu sei que vocês sabem fazer. Então, um beijo e até a próxima!